Então, neste segundo vídeo, nós vamos falar sobre o contexto em que a carta foi escrita, né? O motivo que levou Paulo a escrever essa carta, né? Por que Paulo ficou tão indignado, né, quando ele recebeu algumas notícias, né, que Paulo pega a pena e vai escrever essa carta, né, sem pensar muito não, foi assim, né, diretão, como se diz. Fala, Senhor, fala aqui dentro de mim, tu tens palavra de vida, eu acredito sim. Fala, Senhor, fala aqui dentro de nós, tu tens palavras de vida, eu quero ouvir a tua voz. Agora, nós vamos ver uma parte muito importante, fundamental para a gente entender por que Paulo escreveu esta carta. Qual o motivo, né, que levou Paulo a escrever a carta para os Gálatas? Olha, Paulo havia anunciado o Evangelho de Jesus Cristo lá na região da Galácia. E quando ele anunciou, quando ele passou por lá, muitos gálatas acolheram com alegria. Foi uma festa, alegria para todo lado, entusiasmo com essa boa nova, essa notícia, esse evangelho, né? E eles criaram muitas comunidades ali naquela região. Formaram comunidades assim bonitas, atuantes, vibrantes e animadas, fervorosas, comprometidas. Aí, mais tarde, passados uns anos, apareceram uns missionários judeus cristãos, quer dizer, eram judeus e cristãos, chamados judaizantes. Eles passaram, depois de Paulo, e começaram a ensinar um evangelho diferente daquele que Paulo ensinava. E por isso, na carta, ele sustenta firmemente que os seus ensinamentos é que são o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E que não há outro evangelho. E ele diz para os Gálatas: olhe, eu estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por primeiro da graça de Cristo para aceitarem outro evangelho. Na realidade, não existe outro evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês e querem deturpar o evangelho de Jesus Cristo, que eu anunciei para vocês. E Paulo fica muito indignado. Ele não aceita que se anuncie outro evangelho, diferente daquele que eles mesmos ensinava e anunciava. Ele dizia: se alguém, mesmo que seja um de nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, maldito. Pois dissemos antes e agora repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja maldita, amaldiçoada. Está no capítulo 1, 8 a 9. Ele repete mesmo.
Os missionários judaizantes, para sustentar a sua proposta, eles diziam que Paulo não tinha nada de apóstolo, que ele não era apóstolo, que ele não conheceu Jesus Cristo. E como podia falar de evangelho? E por isso é que Paulo começa a sua carta assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de nenhum homem, mas por parte de Jesus Cristo e de Deus que o ressuscitou dos mortos. Olha que beleza, né? Esta convicção de Paulo de ter recebido, né, da parte de Deus tudo o que ele ensinava para os Gálatas. É o verdadeiro apóstolo. Porque Paulo não viveu no tempo de Jesus, não conheceu Jesus, mas ele recebeu do próprio Jesus, né, o título de apóstolo. A missão de apóstolo é o enviado para anunciar o evangelho aos pagãos ou gentios, quer dizer, aqueles que não eram da raça judaica. Eles ensinavam, os judaizantes, que os pagãos eu explico, né? Aqueles que não eram judeus, os estrangeiros, nós dizíamos hoje. E os batizados, né, que eles fossem batizados, que eles, para se salvar, eles tinham que praticar as obras da lei. Os estrangeiros, que não eram judeus, tinham que praticar as obras da lei para se salvar. Quer dizer, eles tinham que circuncidar, a circuncisão, eles tinham que observar a lei do sábado, a lei do impuro, guardar o sábado, praticar o jejum, dar esmola, oração. Então, querendo dizer com isso que para ser um bom cristão, era necessário antes ser um bom judeu. Mas eles se esqueciam que a lei mais importante é a lei do amor a Deus e ao próximo, como ensinava Paulo. Muitos gálatas, então, abandonaram os ensinamentos de Paulo e aderiram a essa pregação dos missionários judaizantes. E foi isso que causou muita discussão, muitos conflitos, muita divisão nas comunidades. Ficou uma coisa insustentável. Muita gente deixou a comunidade, destruindo todo o trabalho de Paulo. Então Paulo fica furioso e fica também decepcionado com os Gálatas e muito indignado com essa situação e, sobretudo, também com as fofocas que saíam até mesmo a respeito da vida pessoal de Paulo. É muito parecido, né? Hoje a gente conhece essa situação, né? Então, lá em Corinto, ele elaborou essa carta e enviou às comunidades dos Gálatas. E mais tarde, né, ele aprofundou o assunto, elaborou melhor a sua proposta teológica, escrevendo a carta aos Romanos, como já falamos. E Paulo, ele não admitia que os cristãos que vieram do paganismo, que não eram judeus, melhor dizer assim, fossem obrigados a praticar as leis judaicas. Ele não admitia isso. E ele dizia: a pessoa humana, a humanidade, não se justifica, não se salva pelas obras da lei, mas se salva somente pela
fé em Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 16. Quer dizer, o que nos salva não é o que nós fazemos para Deus, observando os mandamentos, mas o que nos salva é o que Jesus, o Filho de Deus, fez por nós, morrendo na cruz. E essa salvação é a mesma para todos, para todas. Ela é dada gratuitamente a todos, sejam judeus, sejam gentios, estrangeiros, não judeus. Ela não se dá por merecimento, não é porque eu mereço ser salvo, não é porque eu cumpri os mandamentos, não é porque eu fui à missa, não é porque eu faço adoração do Santíssimo, porque eu dou esmola, porque eu rezo, nada disso. A salvação se dá pelo seguimento de Jesus Cristo. Se eu sou discípula verdadeira de Jesus Cristo, e não é pela observância de rituais judaizantes, de rituais devocionistas, que muitas vezes nós praticamos. Paulo não admite, então, esse retrocesso nas comunidades da Galácia. Então, ele se perguntava como aceitar que muitos gálatas, muitos de vocês, já tinham aderido à proposta de Jesus Cristo e agora voltam a praticar os ritos judaizantes. Né? É como se hoje, na nossa igreja, nós disséssemos, nós estamos vivendo, né, o concílio do Vaticano II e tem gente querendo as práticas do concílio de Trento. É isso, gente, é isso. Então, nós acabamos de falar sobre o contexto da carta, que a carta foi escrita, os motivos, né, que levaram Paulo a escrever esta carta. E agora, no próximo vídeo, nós vamos ver os temas centrais da carta e que foi iluminados pelo lema que é: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fala, Senhor, fala aqui dentro de mim. Tu tens palavra de vida, eu acredito sim. Fala, Senhor, fala aqui dentro de nós. Tu tens palavras de vida, eu quero ouvir a tua voz.